Bom, tá dizendo que eu tô ao vivo. Só vou esperar um pouquinho pro pessoal entrar. Boa noite, Ana. Boa noite, Felipe. Boa noite, Anderson. Boa noite, Nelda. Boa noite, gente. Esse aqui é o Litera Negra Convida. Deixa eu só... Bom, a gente só tá esperando aqui a nossa convidada da noite entrar. Oi, Jenny. Oi, Eve. Oi, Débora. Boa noite, gente. Deixa eu só ver aqui se a Eliana já entrou. Bom, enquanto ela não entra, e aí? Vocês estão bem? Como é que vão? Tá, boa noite. Ansiosos pra live? Inclusive tô com 2 livros dela aqui. O primeiro, Água de Berrela. Foi o primeiro romance da Eliana. E aí o outro foi O Crime do Casvalongo. Esse aí eu ainda não tenho. E o mais novo, esse aqui, Nada Digo de Ti, que em Ti Não Veja. Deixa eu só ver aqui. Boa noite, Agatha. Boa noite, Poeta Capitu. Boa noite, Eliana. Tá na casa. Deixa eu só fazer o convite aqui para ela participar. Olá! Olá, olá! Estão me escutando? Oi, oi! Já fiz o convite para Eliana. Tá carregando aqui, ela já Oi! vai entrar para falar com a gente. E aí vocês podem aproveitar Cadê e dar esse aviãozinho você, aqui logo lindão? embaixo para encaminhar essa live para outras pessoas também. Inclusive ela vai ficar salva aqui no Cadê, IGTV e cadê, depois cadê? Eu não tô vai escutando entrar ele. também lá no canal no YouTube. Aproveitar, se você ainda não está inscrito no canal, não fica moscando, se inscreve, aciona o sininho para ficar atento Cadê? aos Cadê meu próximos vídeos. anfitrião que não aparece? Se as coisas ajudarem, se a gente conseguir um tempo para gravar, ainda essa semana ou no máximo segunda-feira deve entrar um novo vídeo no canal justamente sobre esse livro, Oi! o mais novo livro da Eliane Oi! Alves Cruz, Ó, Nada gente, eu Digo vou de sair e Ti, vou entrar de novo, Quem Te porque Não Veja. eu não tô conseguindo ver ele. Tá carregando aqui ainda, não sei o que está acontecendo. Ih, já caiu. Enviar a solicitação mais uma vez. Eliana tá na Ah, casa. agora sim! Eliana, muito boa noite. Boa noite. Aproveitar também para dar boa noite a todo mundo que está entrando. Esse aqui que é o Litera Negra Convida, com o rolê de Eliana Alves Cruz na literatura. Eu separei uma apresentaçãozinha aqui, Eliana. Vou pedir sua licença. Eliana é Tá. carioca, escritora e jornalista. Em seu livro de estreia, narra uma saga romanceada de sua história familiar ao longo de 170 anos em Água de Berrela, lançado em 2016. A publicação do seu romance de estreia foi resultado do Prêmio Oliveira Silveira, da Fundação Cultura de Palmares, em parceria com o Ministério da Cultura em 2016. Com ele, Eliana também conquistou a menção honrosa do Prêmio Tomás Scudamore do Arquivo Nacional em 2018 e da americana Brown University. Já O Crime do Casvalongo, publicado em 2018, seu segundo romance, foi escolhido como um dos melhores do ano pelos críticos do jornal O Globo e esteve entre os semifinalistas do Prêmio Oceanos 2019, ano em que publicou o seu primeiro livro infanto-juvenil, A Copa Frondosa da Árvore. Até o momento, escritos da autora compõem mais de 5 antologias de contos e uma de poesia. Nada Digo de Ti, que em Ti Não Veja é o seu terceiro romance, o primeiro pela editora Palas. E é com enorme prazer que a gente recebe Eliana Alves Cruz para o rolê do povo negro na literatura. Eliana, Muito boa obrigada por noite. esse convite. Boa noite. Ah, Tô eu que aí. agradeço por ser convidado.
E um montão de coisas já fiz, né? Estou em mais de 14, 15 antologias de contos. As pessoas vão me convidando, eu vou escrevendo, vão convidando, eu vou escrevendo. E você está também nos Cadernos Negros, né? Que eu acho que é a mais Sim, importante publicação, né, de autores negros, que já está 42 edições, né? Todos os anos publicando esse Cadernos Negros. E você é uma das autoras que compõem essas antologias também. E aproveitar, Eliana, isso. a casa é sua, fique à vontade e queria pedir para começar você se apresentando, né? Eliana, por ela mesma, para o pessoal que já te conhece e também para quem ainda não Pois te conhece. E é. tem agora a honra, né? É sempre difícil para mim esse momento, porque eu tenho um pouco medo da minha biografia, porque eu sou uma pessoa que faz um milhão de coisas. Eu quero Ah, aproveitar para dar os parabéns ao Itamar Vieira Júnior, ao Otávio Júnior, que ganharam o Jabuti. Eu estou muito emocionada. Eu acho que é um momento diferente da literatura que estamos vivendo, né? E é muito bonita essa comunidade de escritores e escritoras negras e indígenas e LGBTQI+, e o pessoal que está entrando com tudo na literatura, em todos os seus, né, em todas as suas vertentes, todos os seus estilos, é poesia, é conto, é romance, é afrofuturismo. Então esse é um movimento lindo que oxigena a arte brasileira, oxigena a literatura brasileira. E eu sou mais uma vez me perguntaram isso aí que você perguntou, aí eu acho que eu sou uma operária das letras. Eu sou jornalista por formação. Então eu passei, sei lá, 2 décadas da minha vida escrevendo, mas óbvio, uma outra pegada, né? Jornalismo tem lá uma forminha mais rígida, a gente tem que se ater aos fatos, tem que, né, fundamentar uma série de coisas, assim como escrita teoricamente, acadêmica, né? Veja bem, né? As pessoas que fazem isso com alguma seriedade, né? Com algum caráter, fazem isso. Eu acho que eu tenho esse. eu tento, pelo menos, né? Seguir esses critérios, enfim. E na literatura, ao contrário, né? A gente pode dar asas à imaginação, a gente pode, enfim, criar. Só que não é também essa coisa assim, né? Qualquer coisa não, existem limites. Tudo na vida tem um limite, né? Eu acho que também para invencionice tem limite. Eu acho que a gente precisa ter responsabilidade com o conteúdo que a gente traz, principalmente no meu caso, que tenho escrito muito alicerçada na história, muito alicerçada numa trajetória que, se foi contada, foi muito mal contada. Então, eu me sinto com essa responsabilidade de trazer esse conteúdo, óbvio, com todo o colorido estou tentando segurar um papel aqui, mas com todo o colorido que a literatura tem e merece, mas com alguma responsabilidade também, né? De, de, de não trair determinadas questões que estão postas, enfim. E essa brincadeira da ficção com a realidade é que é o pulo do gato, né? Da gente poder escrever alguma coisa e refletir sobre a nossa história de uma forma mais prazerosa, digamos assim, né? Que a gente possa dar rosto, dar trajetória para pessoas que nunca tiveram voz, dar humanidade, né? Que é o que a gente sempre diz e é importante reforçar. Eu fico sempre. Eu vou falando aí, você vai perguntando, porque. assim, a casa é sua, já falei, assim, fique à vontade. Não serei eu que irá interromper. Não, vamos trocar, né? Bater papo. Eu já vi que tem um monte de gente bacana aqui, né, Lida? Sim, a Já galera tá vi que tem chegando. Clarice Fortunato, um monte de gente incrível aqui. Muito obrigada por vocês terem vindo. Eu Muito hoje obrigado por todo mundo que tá perguntando, chegando. conversando, né, com uma pessoa sobre, afinal, para que a gente escreve, né? E aí eu fiquei muito me pensando sobre isso nesse ano tão terrível, nesse ano em que perdemos tantas pessoas, em que estamos vivendo uma espécie de distopia. Por que a gente escreve? Qual é a função da nossa arte? O que a gente faz, né?
Óbvio que, veja bem, um livro de romance, um conto, uma poesia, não vai matar a fome de ninguém, não tem um efeito prático na vida das pessoas imediatamente. Mas eu fiquei pensando sobre isso e eu acho que a literatura, ela funciona como algo que a gente está muito buscando esse ano, que é uma vacina. A literatura funciona como uma vacina, ela vacina a gente, vacina nosso espírito para lidar com algumas doenças da humanidade. No nosso caso em especial, para lidar com uma doença muito cruel, né, que é a colonialidade, né, que todos os efeitos nefastos da colonização. Então, quando a gente escreve, a gente está meio que vacinando muitas pessoas para essa doença, dando anticorpos, dando uma força para resistir, porque isso tudo nos convida todo dia à morte, né? A morte é uma personagem que talvez um dia eu ainda faça um romance com ela como narradora, né? Porque ela nos convida todo dia para um banquete. A colonização convida a população negra para o convite da morte. Olha o que aconteceu aí semana passada. Quando não é a morte literal do corpo, que é alvejado pelas balas que não são perdidas, são achadas, pelos seguranças treinados para, né, para massacrar o corpo negro, quando ela não morre de verdade, é uma morte simbólica, né? É um assassinato das coisas que nos formaram, do nosso pertencimento, da nossa religião, do nosso jeito de ser, são assassinatos simbólicos. Então, racismo mata, e eu acho que a literatura serve também como anticorpo, como vacina. A gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre essas coisas que nos salvam. E você falou sobre tudo tem um limite, né? Aparentemente não tem nenhum limite para cara de pau do Paulo Guedes, mas assim, falando sobre limites, lembro também de tudo tem um primeiro passo, né? E aí eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho sobre como é que foi os seus primeiros passos na literatura. Pois é, assim, eu acho que todo escritor, em algum momento, foi um bom leitor, né? Eu acho que eu como uma pessoa que estava ali naquela classe média aqui, carioca, né? Nem lá nem cá, nada nos sobrava, mas nada nos faltava, e a gente estava num bairro muito branco, e isso foi uma violência para nós, né? Para mim em especial. Eu sou a mais velha de 4 irmãos, e eu peguei um tempo muito mais selvagem do que meus irmãos. Muitas coisas me aconteceram nessa classe média, eu sofri muito na escola, sofri coisas assim que não indescritíveis. Hoje, quando eu penso, eu imagino que se fosse hoje, estava todo mundo preso, diretor de escola, professor, todo mundo preso, pai de aluno, todo mundo preso. Porque eu Ou sofri seria coisas. preso, ou, desculpa até te interromper, eu acho que apareceria alguém da família para dizer que essa pessoa tem algum, né, algum atestado médico, ela não estava muito bem dentro dela. Exatamente. Eu sofri coisas muito terríveis. E aí eu fui voltando para mim mesma, né? Eu era muito falante quando era uma criança tagarela e tal, engraçada. E eu fui, me fechando, ficando aquela menina tímida para dentro. E a literatura é sempre um refúgio dos tímidos e dos, né? E aí aquilo me salvava. Eu me lembro que eu li com, sei lá, 10 anos, um livro chamado, como é que é? O Caso da Borboleta Tíria. Um monte de gente leu esse livrinho, né? Era um livrinho, uma coleção, que era um mistério, era uma coisa assim. Eu fiquei fascinada por aquele livro, tinha uns 10 anos. E eu achei incrível aquilo ali. E aí fui lendo, né, por outras coisas, fui crescendo. Meu pai sempre gostou muito de livros, ele tinha um livro como um objeto de desejo. Então meu pai até hoje, se larga ele numa livraria, ele perde salário, ele perde as estribeiras, ele compra livro repetido, ele compra livro para dar presente, nossa! Então lá em casa tinha muito livro realmente, mas só na adolescência mesmo é que eu fui mergulhar de uma forma da adolescência barra juventude, né? De uma forma mais sistemática, se é que a gente pode dizer assim, né?
na literatura. A gente passa a vida toda, né? A nossa vida de estudante, lendo os autores brancos, os autores e as autoras brancas desse cânone literário. Na minha geração, né? O pessoal que estudou nos anos 80, anos 90, a gente lia Machado de Assis com, sei lá, 12 anos, 13 anos, e a gente talvez não tivesse repertório ainda de vida para entender aquela escrita, mas a gente lia, né? E ele nos foi apresentado como um autor branco durante muito tempo. A gente só foi realmente descobrir, resgatar o Machado de Assis, eu acho que muito recentemente, né? Então eu lia o que todo mundo lia na escola e tal, e uma coisa me intrigava, né? Porque, gente, cadê eu aí? E isso eu me lembro que eu sempre fiz essa pergunta: cadê eu aí? Cadê minha família aí? Cadê pessoas que eu conheço? Onde estão essas pessoas? Minha família é toda da Bahia. E aí, quando se fala em Bahia, né, principalmente na minha época, era Jorge Amado. Se você vai ler aqueles livros de Jorge Amado, eu também não encontrava os meus ali. Não encontrava. E na época eu não conseguia entender muito bem porquê. Né? Embora eu reconhecesse o lugar, porque o Jorge Amado, né, o talento literário dele faz com que você esteja na Bahia. Né? Você vê os ambientes, vê as ruas, sente o cheiro. Mas eu falei, não, mas essa aqui não é minha avó, essa aqui não é o meu pai, essa não é minha prima. E eu ficava pensando por quê, né? Claro, ele é um autor branco, de elite, ele nunca ia me entender. Nunca ia me entender, nunca ia me escrever, né? Nunca ia me narrar ali dentro das histórias dele. Muito pelo contrário, né? Ele me jogou muitas vezes no areal e me violou muitas vezes, né? Se a gente lê Capitães de Areia, se a gente lê Jubiabá, a relação com a mulher negra nas obras de Jorge Amado é algo brutal. E, enfim, então eu fui passeando por essas leituras, me buscando, né? Buscando os meus, buscando pessoas, histórias comuns, histórias que eu não achava muito. E aí, um belo dia, decidi mudar, né? Decidi escrever. Eu acho que eu li algumas sagas, né? Eu acho que eu li O Tempo e o Vento, eu li 100 Anos de Solidão, essas sagas famosas, assim, eu li quase todas. E também não me achava, também não me encontrava. Encontrava uma saga, você já, gente, o Brasil tem tanta gente preta, por que não tem uma saga de uma família? E aí eu olhei para dentro da minha casa e falei, bom, eu tenho essa história aqui dentro. Que tal se eu escrevesse essa história? Né? Então a vida inteira eu quis escrever essa história. E tá aí, tá aí. Um dia encarei a tarefa e consegui resgatar muita coisa que eu nunca nem imaginava que eu poderia. Que a gente cresce com essa crença limitante de que a gente não vai conseguir, de que tudo foi apagado, de que isso não tem importância, de que essa história não vale muito, que ninguém vai ler, que ninguém vai publicar, que ninguém vai, que nada vai acontecer. É uma sequência de nãos que a gente vai dando para a gente mesmo ao longo de uma vida. Desconstruir isso é a nossa tarefa. Um pouco caminhando, né, nessa primeira pergunta sobre seus primeiros passos na literatura, eu queria que você comentasse sobre um livro que tenha marcado você e por quê também. E também, junto com essa pergunta, que você já comentasse qual foi o momento dessa sua trajetória que você começou a ter contato com autores negros e com personagens que pareciam com você e com sua família. Pois então, eu acho que eu falei para você que eu li algumas sagas, né? E entre essas sagas que eu li o Raízes, do Alex Haley, o americano, né? Eu li o Raízes e era uma época que passou um seriado na televisão e um monte de gente via aquele seriado, Raízes e tal. Hoje eu tenho várias questões com relação ao Raízes, mas naquela época aquilo uau, alguém escreveu uma história de uma, né? Remontou essa história, alguém fez esse trajeto. Eu achei aquilo muito incrível e fiquei pensando se eu poderia também remontar esse trajeto. Né? Esse livro me marcou muito, foi a primeira pessoa negra que eu acho que eu li.
tirando o Machado de Assis, que é negro, mas eu só fui descobrir, né, anos e anos depois, eu acho Machado de Assis e outros que a gente não é apresentado com esse pertencimento, né, da negritude. O Alex Haley eu li e falei assim, uau! E aí, óbvio, né, eu acho que a literatura norte-americana dá alguns passos adiante nessa caminhada. As pessoas escrevem desde o século, sei lá, XVIII. Né? A gente tem vários autores e autoras no norte da América relatando suas histórias. Aqui não. Então, a gente tem assim, expoentes, né? A Maria Firmina dos Reis, o Cruz e Souza, o Machado de Assis, o Lima Barreto, mas essa coisa assim de um bonde, de uma geração de pessoas, da quantidade de pessoas escrevendo, a gente, eu acho que de um tempo para cá só que tem tido, né? Na linha da história recente. E aí eu li a Alice Walker, depois na universidade eu descobri a Carolina Maria de Jesus. E a Carolina, eu acho que tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a minha história pessoal nem passa perto da história pessoal da Carolina. A minha experiência de vida é completamente outra. É completamente outra, mas é muito igual. É um paradoxo, né? É um paradoxo. Eu me identifico muito com ela, no sentido de que primeiro que assim, né? Minhas ancestrais logo ali estavam naquela realidade ali da Carolina, né? Não preciso ir muito longe da minha linha de vida para ver minha bisavó, né? Viveu aquilo ali mesmo, aquela precariedade, aquela fragilidade econômica toda, aquele sofrimento todo, tá logo ali. Então, mas é uma pessoa que ela não se sentia parte daquele lugar onde ela estava. Ela achava que ela merecia mais. Isso eu acho lindo na Carolina. Ela ela achava que merecia mais. Ela foi atrás para ter esse mais que ela achava que merecia. E ela tinha uma certeza absoluta do talento dela, né? Essa coisa dela ter percorrido as redações de jornal, oferecendo os textos, dizendo que era uma poetisa, que isso, que aquilo. Isso é lindo, né? Isso é uma autoestima muito elevada e que diz muito pra gente, é uma lição de vida, né? Então eu me identifico com ela nesse não lugar, ou seja, eu estava ali naquela classe média que não me queria, mas eu também não sei se eu queria muito também. Eu estava ali porque estava, não tinha outro jeito, mas não era bem aquilo que eu queria na minha vida. Então eu estava ali naquele lugar estranho, que não me aceitava muito. E eu sabia também que eu poderia mais, mas eu fui me limitando por conta das circunstâncias da vida, por causa desses nãos todos que a gente vai colocando na frente, né? E só me descobri como escritora muito tempo depois. Então, e essa coragem, né, que a Carolina nos passa de falar na primeira pessoa, de assumir a rédea da própria vida, eu acho que ela é sensacional, uma grande referência. Assim, falando ainda da Carolina, ela escreve, né, e publica numa época que hoje a gente tem poucos autores negros, que dirá 40 anos atrás, né? Inclusive tem até uma pesquisa da professora Regina Belcastan, da Universidade de Brasília, onde no grupo de pesquisa dela conseguiram fazer um levantamento com mais de 600 títulos publicados no Brasil de 1965 até 2016, e dentre todos esses títulos, apenas 10% eram de autores negros, né? Carolina, a duras custas, está dentro desses 10%, só que a sua esmagadora maioria dessas publicações, né, mais de 70%, eram de autores homens, brancos e do eixo Rio-São Paulo, né? E aí uma coisa que costumamos conversar também no canal, nas oportunidades que temos, para além da responsabilidade em cima do leitor, né? Principalmente quando a gente fala de brasileiro, é muito comum a gente ouvir a reprodução de que brasileiro lê pouco livro e, por consequência, também procura poucos autores negros. Mas a responsabilidade teria que ser colocada em cima do mercado editorial, né?
sobre quem eles Sim, têm publicado. E se exatamente. mais 70% desses autores são homens brancos do eixo Rio-São Paulo, por sua vez, os personagens também estão nesse número aí, de 70%, 75%, sendo representados por homens brancos, héteros e moradores de grandes cidades. Por isso também que a gente acaba não encontrando, né, não só autores, como também personagens que se pareçam com a gente. E quando existem esses personagens, eles são cheios de estereótipos, a lá todos aqueles que o Monteiro Lobato, que como a gente chama lá em Pernambuco, não passava de uma alma cebosa, mas ainda hoje é um dos canones da literatura nacional, né? E você tinha falado da Maria Firmina, né, dos Reis, assim, e é uma autora que apesar da sua época, né, deveria ser apresentada para a gente ali naquela lista de autores modernistas, porém ela é convenientemente deixada de fora, o que me faz lembrar que genocídio não é um mito, né, como denunciou uma rapper chamada Anarca, é também um projeto. E aí eu lembro também do Abdias, lá no genocídio do negro brasileiro, que ele defende que o genocídio não é só o extermínio do corpo, mas é o assassinato da cultura, o apagamento Sim, dos seus antepassados, da sua religião, a negação de ser autor da própria história. E é isso que sim, a gente sim. acaba vendo reproduzido, inclusive, no próprio mercado editorial. E aí eu queria que você Sim. comentasse para a gente também, junto com uma pergunta que a Clarissa fez, inclusive vocês podem ficar à vontade para perguntar alguma coisa para Eliana nos comentários. Ela pergunta sobre o seu processo criativo durante a pandemia e junto a isso e o que a gente está conversando, eu queria que você comentasse também sobre as dificuldades enquanto autora negra de publicar, né, de ser esses 10%, né, frente a um mar de, como você falou, autores de classe média que escrevem para a classe média. Parece uma classe que fica se retroalimentando, né? Falando Sim, sempre sim. sobre eles mesmos. Parece uma masturbação intelectual. Parece cachorro Corta que um um pouco o fica intelecto. cheirando o rabo do outro, né? Exatamente. Desculpa aí, meus colegas escritores, mas escritores, mas é isso. Não mentiu. Não é, é isso. Vamos lá. Bom, mercado editorial. Eu acho que justamente porque querem fazer crer que este não é um lugar para a gente não aprende a lidar com esse mercado. Como qualquer outra área da atividade humana, é um mercado de trabalho. Né? Primeiro, a gente precisa desmistificar a escrita no sentido de que é um trabalho. Você vai sentar, você tem uma ideia para escrever, vai sentar e você vai suar a sua blusinha. Você vai escrever, vai apagar, vai escrever de novo, vai achar que está tudo ruim, vai pesquisar 850 coisas. Quando você tiver com 50 páginas escritas, você vai descobrir uma outra coisa e vai ver que aquilo ali não tem nada a ver. Você vai... Enfim, é um trabalho. Né? E a gente melhor faz aquilo que a gente faz com mais frequência. Então a gente precisa escrever para escrever cada vez melhor. Isso é o número um. Né? Então, isso para a população preta já é um grande entrave, porque quem é que tem tempo depois de um dia louco de trabalho, alucinado de trabalho, pegou não sei quantos transportes lotados, quem é que tem cabeça para sentar e escrever e reescrever? Então, né, é preciso querer muito. Tem que ser tipo Carolina, que fugia da loucura na escrita, que foi mais ou menos o que eu fiz. Né? Eu fugia de todos os meus problemas escrevendo. E aí eu consegui. E aí a gente não aprende a lidar com o mercado, ou seja, como mandar um original para uma editora, para que a editora te veja minimamente, né? Como preparar esse material, o que é relevante, o que não é, quais são as editoras que tem no seu perfil, que não tem, enfim, né? Os processos todos, concursos, tem milhares e hoje em dia a gente tem um facilitador que é a rede social, né? Existem muitas pessoas que começaram escrevendo coisas nas suas redes sociais e hoje fazem muito sucesso. Então, tem autopublicação, tem autopublicação em plataforma online, tem milhares de formas. Então, eu acho que a gente primeiro precisa escrever, né? Perder o medo da tela em branco, da folha em branco, e realmente exercitar essa escrita para que ela esteja cada vez melhor. E depois começar a ver todos esses canais, aonde você melhor se encaixa, como você pode abordar esse mercado.
né? Eu acho que esse conhecimento é importante. A gente precisa parar de romantizar determinadas coisas, tanto o ato de escrita como o ato da publicação, né? Eu vejo, no dia conversando com o Wagner, né, da editora Maré, ele falou, Helena, eu recebo coisas que foram escritas aqui, né, caderno de notas do celular da pessoa. Não é assim que se apresenta um original para editora. Né? O cara tem uma quantidade monstro de texto para ler por dia, e é um trabalho árduo esse, né? Porque você tem que desviciar o olhar, cansa a vista, ficar lendo muita coisa. Então, uma série de coisas, né? Uma série de meandros aí. Aí você me fez uma pergunta, foi uma escritora negra para publicar e... E aí teve a Clarissa também, que ela perguntou sobre o processo processo criativo durante a pandemia. Durante a pandemia. Pois então, eu tive um caminho muito, eu acho, sui generis, né? Eu comecei por um concurso público, porque pelas vias normais, que seria mandar um original, cheguei a mandar um original para várias editoras, nem tomaram conhecimento da minha existência, né? Porque é isso, a gente não domina isso, então mandei várias coisas para um monte de gente, nem tomaram conhecimento. Falei, pô, como é que vai ser, né? E aí topei com o concurso da Fundação Palmares na época, e ainda bem que eu tive essa coragem de inscrever no concurso, porque também isso é outra coisa, né? A gente só ganha na loteria se a gente jogar, né? E a gente só vai entrar nesses espaços se a gente arriscar mandar as coisas. O que eu vejo também é um medo, né, que as pessoas têm da rejeição, o que é muito compreensível em se tratando de pessoas negras no Brasil, porque a gente já é chutado em tantos espaços, né? A gente tem uma questão séria com a crítica, mas ela é necessária, né? A gente precisa lidar bem com isso para poder entrar nesses pleitos e ganhar ou perder, faz parte do jogo, sabe? Um monte de processos que eu entrei e não fui selecionada, e é isso mesmo. E vamos em frente, né? Então eu entrei no concurso, mandei para o concurso da Palmares e ganhei. Eu me lembro que eu caí para trás, quando eu abri o site, vi lá, uau, eu ganhei esse negócio. Na verdade, ganhamos, Eu sinceramente. não acreditei. E aí, isso facilitou muito, realmente, a minha entrada no mercado editorial, porque fazia parte lá do prêmio a edição dos livros e o lançamento dos livros em várias capitais. Isso realmente me facilitou a vida bastante, e eu não quis ficar presa nesse romance, porque se eu não engatasse num outro logo, eu ia ficar com medo também de arriscar. Então eu engatei logo no Crime do Caso Valongo para poder... Bom, e fui para uma outra coisa completamente... Embora o assunto mais ou menos, né, tenha a ver, fala de escravidão e tal, mas uma outra coisa, Você vai para um romance policial, né? policial, outra história. Isso também foi muito saudável para mim. E mandei para a editora Malê, e aí sim eu já tinha aprendido alguma coisinha, e eles me leram e toparam publicar, e pronto, e fui, né? E na pandemia, o que está acontecendo comigo? Eu acho que todo mundo, né? Tá todo mundo, assim, em altos e baixos. Primeiro que eu tô com muito trabalho, muito mesmo. Eu fui acumulando coisas sem sentir, porque essa coisa online, isso é um inferno na nossa vida, né? Quando você vê, você está trabalhando de madrugada, você está trabalhando, sei lá que horas da manhã, respondendo o WhatsApp. É enlouquecedor. Então eu tô com muitas coisas, muitos pequenos projetos que juntos dão um grandão. E nesses altos e baixos, tem dia que você acorda e fala, pelo amor de Deus, não aguento mais, né? Ficar em casa. E aí tem filhos também não defeito. Eu tenho 2 filhos, gente. Eu tenho um filho de 20 anos e uma de 13, ou seja, haja paciência, né? E a minha filha, especialmente minha filha, tá dando assim, ela tá sentindo muito, então eu tenho que estar dando muita atenção para ela. Mas estou conseguindo criar alguma coisa. Eu escrevi, eu acho que eu produzi muito, eu participei, sei lá, de 4 antologias nessa pandemia, e tem outras que eu ainda vou publicar, que eu preciso produzir texto.
Enfim, participei de 2 salas de roteiro, 3 salas de roteiro, em funções diferentes, porque eu estou querendo aprender esse métier aí, estou conseguindo. Enfim, estou testando novas coisas, né? Novas linguagens, novos jeitos de contar história. Comecei uma peça de teatro, outros romances. Eu acho que eu consegui produzir muito. Sou colunista, então eu escrevo toda semana uma coluna para o UOL de esporte. Produzi bastante, participei de um montão de festa literária, um montão de feira literária, um montão de universidade, nem sei quanto. Está sendo muito produtivo, por incrível que pareça, né? Deixa eu te perguntar uma coisa sobre esses romances, né? Esses 3 que você lançou, né? Água de Berrela, O Crime do Cais Valongo e Nada Digo de Ti, que em Ti Não Veja. O que eles têm em comum, né? Algo que não é tão comum para a nossa literatura, infelizmente, que é protagonistas negros e negras, né? Eu estava até vendo uma entrevista sua que você fala que imagina se acaba tudo e acaba a internet e daqui a 100, 200 anos os alienígenas vêm para a Terra e encontram os livros escritos por autores brasileiros, vão pensar que o Brasil era uma Suécia, né? Diante não só de quem escreve, mas também dos personagens. E, para além, né, desses protagonistas negros que você escreve, são todos romances históricos e no começo da nossa conversa você falou sobre sua jornada como jornalista e da importância da checagem de fatos, né? E essa importância, acho que acaba sendo ainda mais cobrado para autores negros e mais ainda para mulheres negras. Se você é um homem branco, assim, você pode escrever um guia politicamente correto, tirado, não sei, das vozes da cabeça e entrar na lista de best-sellers. É. E assim, eu queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre, né, esse resgate que é feito nesses romances históricos, também as dificuldades, né, para a checagem das fontes, porque a gente tem esse evento marcante da nossa história, que foi logo, né, 2 anos após a bendita Lei Áurea, que se fosse Áurea mesmo, né, teria trazido liberdade e oportunidade, né, não novas formas de exploração. E aí a gente tem o Rui Barbosa que manda queimar, incendiar toda a documentação, né, referente aos escravizados. A gente tem até o hino da República, né, publicado, escrito 2 anos depois, né, em 1890, e em um trecho diz que nós nem cremos que escravidão outrora tenha havido em tão nobre país. Tipo, 2 anos depois da Lei Áurea, Imagina. o pessoal já, tipo, escravidão aqui no Esquece, Brasil, esquece, imagina. O não é? último país a E abolir a escravidão é uma vergonha, né? Enfim, olha, eu vou te falar, realmente, as pessoas. A gente se cobra muito, né? Eu me cobro muito. Eu sou. Isso eu não sei se eu vou conseguir superar isso, não. Eu sou uma pessoa que eu me cobro demais. Eu tenho um perfeccionismo, às vezes, que é um pouco irritante comigo, né? Com as coisas que eu faço. E, e uma curiosidade também. Escrever para mim não é sacrifício. Eu gosto muito de escrever. Eu gosto muito do que eu faço. Então eu vou embora, né? Eu engato em primeira marcha e vou embora. Então eu comecei a pesquisar, por exemplo, a pandemia de 1800 e tal, a febre, a gripe espanhola. Aí fui lá pesquisar saúde pública, fui pesquisar, sei lá, né? Como é que sintomas, como é que o cara morre, dei uma de legista, porque eu acho que isso tudo dá veracidade na hora que você vai escrever, né? Como dizia o Hemingway, né? O romance, a história é isso aqui. E lá embaixo, o iceberg é um montão de coisas que você estudou e, né, para construir aquilo. referência bibliográfica. Às vezes um parágrafo, para você produzir um parágrafo. Caramba, você pesquisou coisa para burro e o cara não tá nem sentindo que tá lendo uma pesquisa monstra ali para você trazer aquela informação, né? Isso para mim é muito fascinante. E eu acho que a gente não tem que se prender ao Rui Barbosa, não. Ele facilitaria muito a nossa vida se ele não tivesse essa pirotecnia aí, né? Não tivesse tinha feito essa fogueira de São João com as nossas referências, com os nossos documentos. Mas o Brasil tem uma coisa chamada cartório. Se você
batizou seu filho lá, né, registrou seu filho, daqui a 100 anos aquele registro está lá, no cartório. Né? A gente tem uma coisa chamada cartório, a gente tem uma coisa chamada baú familiar, que as pessoas às vezes não abrem para você, a gente tem uma coisa chamada história oral, a gente tem jornais, a gente tem muitas formas de acessar, né, alguns documentos, alguns fatos. Então, se você sabe que seu avô e sua avó se casaram em tal lugar, em tal data, talvez se você for num cartório mais antigo ali, você ache alguma coisa, né, uma pista. Então, a gente tem que bancar meio que o detetive. Isso para mim é muito prazeroso, né? E é legal a gente trazer novas informações nas histórias, nos romances. O Água de Barrela tem um montão de história achada, né? Todos eles. E então acho que lidar com fontes a gente também tem um pouco de criatividade. E não pode ter preguiça. Ana Maria Gonçalves, uma vez eu a vi falando uma coisa, a gente, escritor não pode ser preguiçoso, não pode ter preguiça, tem que ir lá né? E é isso, porque o seu personagem ele tem que ser melhor que você. Ele tem que ser mais inteligente que você, ele tem que... E o personagem é seu, não bota a culpa nele não, é você que está escrevendo, né? Então, pronto. A gente tem uma responsabilidade com essas pessoas. Sim. Você falou sobre história oral, né? E eu lembro muito da Conceição Evaristo, que ela fala também que não nasceu rodeada de livros, mas de palavras, né? E que a tradição oral acompanhou a sua família, atravessou o Atlântico dentro dos porões dos navios negreiros e se fez presente no seu núcleo familiar. E em uma das suas entrevistas você comenta, né, sobre essas pesquisas para a Água de Berrela e que você tinha uma fonte oral na sua própria casa, né? E uma experiência com uma tia sua que ela falava que há vários anos atrás, não me recordo a década, 1930, 1920, para entrar nos ônibus públicos, as pessoas negras tinham que esperar as pessoas brancas entrarem, ocuparem os espaços, então as pessoas negras poderiam entrar nesse transporte público. Nos Estados Unidos, isso recebeu o nome de segregação e as leis de Jim Crow. E no Brasil, não houve explicitamente uma lei com esse nome, com esses termos, mas segundo esse relato oral, era parte do cotidiano das pessoas negras. Pois é, a gente não teve coisas na letra da lei, mas a gente teve de fato, né? Muitos clubes, amigos meus e amigas minhas que moram, por exemplo, no sul do Brasil, muitos clubes os negros não podiam entrar. Certo? Né? Não podiam, e não podiam mesmo. E minha tia contou isso, né? Ela falou assim, não, isso aí era praxe. Primeiro entravam os brancos, sentavam, e depois entravam os negros. Foi meu padrinho, que trabalhava na companhia de ônibus, que acabou com isso, e foi uma confusão. Então, assim, teve alguma luta, né? Teve alguma resistência. E isso ficou perdido no tempo e no espaço. A gente não tem esse registro. A história oral, eu acho que eu concordo com a Conceição. Embora na minha casa eu nasci rodeada de livros, mas o que ficou não é bem o que está nos livros. O que ficou realmente são as histórias orais que foram passando de geração. Meu pai conta uma história que parece que você está vivendo a história, né? Ele dramatiza, e aí ele levanta, e ele fala, não sei o quê. Então ele conta a mesma história 850 vezes. Então você grava aquilo. e minha avó tinha essa mania também, minha bisavó. Então essas histórias ficaram mais do que os livros. A gente tem uma história oral muito rica. E é bom não desprezar isso, né? É bom a gente prestar atenção no que essas pessoas estão dizendo, porque elas trazem um conteúdo que a gente não vai achar em livro nenhum. Nenhum. Elas viveram aquilo ali. Viveram aquilo intensamente. Mas assim, nem tudo é escrevivência, né? A gente vai também analisando esse passado e vai imaginando. Vai somando o 2 mais 2, né? Vai pensando. Se, por exemplo, né, no crime do Cajualum, uma pessoa que morasse em Moçambique e que morasse ali perto do porto, se era um lugar
onde muitas culturas passavam, onde tinham navios com gente vinda do Oriente e tal, essa pessoa não poderia falar muitos idiomas? Essa pessoa não poderia ter informações de outras práticas, de outras culturas? Essa pessoa não poderia ter um filho com alguém lá do Oriente? Essa pessoa não podia chegar aqui também já toda misturada com um monte de coisas, com um monte de conhecimento, com um monte de coisas? Então a gente vai fazendo, a arte de perguntar, escrever também é arte de perguntar. A gente vai pesquisando à medida que você faz as perguntas certas. Né? E nisso o jornalismo me ajuda bastante. Até que falta o tempo aí, porque a gente tem aqui pouco mais de 10 minutos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, ainda sobre isso que você está falando, sobre como é que a literatura pode nos ajudar a ser autores da nossa própria história. Pois é, como eu falei lá no início, eu acho que a literatura serve como uma vacina contra a colonialidade, né, contra todo esse lixo que a gente vem acumulando ao longo dos séculos. Ajuda a gente a ser pessoas melhores a partir do momento que a gente reconhece na gente um monte de... que cada célula nossa é um tijolo que alguém colocou, né? A gente é fruto de uma árvore muito velha, muito antiga, e quando a gente olha para trás a gente consegue se reconhecer, se identificar, e quando a gente traz essas histórias, a gente certamente constrói um futuro muito melhor. Eu essa semana passei por uma experiência fantástica, que foi dar uma aula, uma palestra para uns alunos de ensino médio de uma escola de elite aqui no Rio, né? 90 alunos do 8º ano e do 3º ano. Eu fiquei imaginando, mas foi sensacional. E eu vi que a gente caminhou, sabe? A gente caminhou, falei, olha isso, olha esses alunos. Primeiro, a professora está dando literatura africana. Achei incrível, né? Ela está dando literatura africana. Uma das alunas perguntou para ela assim, mas esses africanos que a senhora está trazendo, por que todos são brancos? Né? Então, cara, olha o nível de questionamento. Por que ela fez esse questionamento? Porque ela já leu em um montão de lugares, as nossas entrevistas, já leu os nossos livros. E eram perguntas absolutamente fantásticas. Então, eu acho que a literatura... Olha o tanto que a gente caminhou, não consigo imaginar na minha época de adolescência um papo desse. Primeiro que eu nunca vi um escritor de carne e osso na minha escola. Nunca. Segundo, que um papo desse, né? A gente falou sobre racismo, falou sobre um monte de coisa, nossa, foi impressionante, né? Eles me perguntaram sobre método de pesquisa, me perguntaram sobre 1000 coisas. Uma escola de elite, muito provavelmente, sei lá, 80% branca, 90% branca, e as pessoas estão antenadas com outras coisas. Isso é uma mudança de paradigma e aponta para um futuro muito interessante, num médio prazo. Acelera, né? A literatura, a arte, ela tem esse poder acelerador de alguns processos, porque a gente tem essa ousadia de perguntar, de fazer as perguntas certas, né? Você bota na boca de um personagem, você bota na história de um personagem, e aquilo faz com que a gente reflita de uma forma muito mais profunda, eu acho. Um filme, você vê um filme, aquilo te impacta, né? A gente fica, às vezes, né, mastigando aquele filme, mas você viu o filme 2 horas, acabou o filme. Um livro fica com você dias, né? Às vezes meses. Você fica convivendo com aqueles personagens, eles se tornam pessoas da sua família, né? Você fica convivendo com aquelas pessoas. Então, isso tem um poder de internalização gigante. É muito poderosa a escrita. Não à toa os poderosos combatem tanto. Porque eles sabem o efeito que isso tem. Né? Eles sabem que essa disputa da narrativa é algo sério. É algo sério, é algo poderoso. E é por isso que a gente não pode pensar em tirar o pé desse lugar. Sim. É algo tão poderoso, né? A questão da escrita, da leitura, da alfabetização. E por muito tempo isso foi proibido no Brasil, né? Durante vários anos do Império era crime você ensinar pessoas negras a ler e a escrever.
A própria Maria Firmina dos Reis, ela cria uma escola em Guimarães, a primeira escola mista e gratuita do Brasil, que não dura nem 3 anos, tamanha a pressão que ela recebeu para, enfim, encerrar aquelas atividades. Tem até um episódio que acontece em Recife, em 1846, com um cara chamado Agostinho Pereira do Nascimento. Ele era um alforriado e ele era chamado pelos seus seguidores de Divino Mestre e também de Lutero Negro. Ele foi preso sob a acusação de estar ensinando outros escravizados e alforriados a ler e a escrever. Na ocasião ele tinha mais de 300 seguidores e ele usava um livrinho para alfabetizar aquelas pessoas, e o livro era o ABC do Haiti, que contava em verso de A a Z a saga dos revolucionários haitianos e de Toussaint Louverture, que ousaram sonhar a liberdade. E assim, é muito triste o final da história, porque ele acaba sendo detido junto com sua companheira. No depoimento, eu não sei se foi um migué que o Agostinho soltou, mas quando perguntaram para ele como é que ele, sendo negro, tinha aprendido a ler e a escrever ao ponto de ensinar outras pessoas também, ele responde que foi Jesus Cristo que apareceu para ele num sonho, alfabetizou ele nesse sonho e deu a missão de que ele alfabetizasse os seus irmãos e as suas irmãs, Vou livres aprender ou a não. ler para ensinar meus camaradas, né? Vou aprender a Exatamente. ler. E aí a Macemba. Pois é, essa é essa é a nossa sina, né? Aprender a ler para ensinar meus camaradas. É, a gente sabe do poder das letras, a gente sabe do poder do conhecimento. Minha avó bisavó dizia, né? Quem tem um conhecimento tem um poder. Eu meio que questiono ela, porque se a gente olha o nosso poder aí, essas pessoas têm zero conhecimento. Como diz um ditado mandinga, né? Aos que sabem, aos que não sabem que sabem e aos que não sabem que não sabem. Essa gente não sabe que não sabe, né? Se acham muita coisa, enfim, e não sabem nada. Então, mas quem tem um conhecimento tem um poder, sim, porque tem o poder da transformação, tem o poder de imaginar futuros, tem o poder, não é tão tacanho e limitado, porque no final das contas as pessoas passam, né? E o que fica realmente são outras coisas, outros valores. E é nisso que a gente tem que acreditar, eu acho, né? Sim. É nisso que a gente E tem que eu acreditar. E é sobre esses valores também que você acaba, né, se debruçando para escrever suas obras. E a Clarice falou que aqui nos comentários, né, que está acompanhando a Vitória e o Felipe, que são dois personagens desse romance, o Nada Digo de Ti, Quem Não Veja. E Sim. aí eu queria aproveitar esses minutos finais que a gente tem para você falar um pouquinho sobre essa obra. Queria agradecer também ao Rafael, da editora Palas, que fez esse meio de campo para que a gente pudesse estar tendo essa conversa, e que você pudesse comentar um pouquinho, se tiver tempo também, destacar algum trecho que você acha, né, que queira apresentar para o pessoal aqui nessa live, fique à vontade. Nossa, esse livro, olha, foi assim, muito intenso, né? Como eu falei para você aí, quando a gente conversou, eu fiquei com bastante medo dele, né? Porque uma personagem séria, assim, uma responsabilidade trazer essa mulher trans lá atrás, né? No século XVIII, e, e dar a ela sentido, dar a ela as pessoas lerem e enxergarem ela e acreditarem que ela é uma personagem possível, viável, né? Que não era uma viagem muito louca da minha cabeça, que, enfim, não tem nem e eu acho que eu reescrevi muitas vezes, eu fiquei assim, sabe, medindo cada palavra, porque é muito delicado tudo. Mas eu acho que o resultado saiu muito interessante. Foi muito desafiador também colocar o núcleo branco da história, né? Como trazer essas pessoas, também a humanidade dessas pessoas. Elas, na verdade, elas se achavam muito livres, mas será que eram livres mesmo, né? Será? Será que eram realmente livres? Tem um pouco de Hegel ali, né? Todo senhor também é escravo. Porque é isso, a gente está acorrentado ali naquela estrutura tão rígida, tão castradora para todo mundo. Ninguém era feliz ali. Né? A única pessoa que era realmente o que era o que todo mundo achava que não era, que é ela, né? É a única pessoa realmente verdadeira que não tinha nada escondido, nem um esqueleto escondido no armário. Era a pessoa que todo mundo achava que não era o que era, né? Que era
aquela mulher que se identificava como mulher e pronto, e acabou, e era mulher e acabou. Então, foi muito interessante fazer esse exercício, né? Esse exercício. Eu fiz uma fala aí com uns acadêmicos da Universidade de Pernambuco, que foi muito legal, e um dos professores, o professor Alexandre, falou uma coisa interessante. No Kindred, a Octavia Butler usa um museu do século XX para explicar aquela volta para o passado, para o século XIX. Nos meus livros, nesse em especial, eu uso as coisas do passado para explicar o momento presente, né? É o caminho inverso, é o inverso. Porque é isso, tudo que a gente está passando hoje está ali. A gente usa as plataformas, o que as pessoas usavam, os jornais da época para falar, né? Disseminar mentiras e falar mal do outro e se esconder em pseudônimo, né? A gente hoje usa a internet, só muda o meio, mas aquelas leis tão né, centradas no homem, tão lenientes com um monte de absurdos, condenando hoje das religiões, condenando tão carregadas de um ranço moral. O que a gente está vendo aí? A gente tem bancada evangélica, né? A gente tem, sabe, uma misturança de religião com política que já não deu certo lá atrás e não está dando certo agora. A gente tem tudo aquilo ali, está aqui. Não é uma forçação de barra, é verdade, né? É verdade, gente. Então, é um mapa. E é muito estranho, um pouco triste, é muito estranho que a gente consiga pegar um mapa do século XVIII e lê-lo no século XXI. Isso é uma imobilidade muito grande. A gente precisa acelerar esse passo aí, né? E ler esses livros como realmente algo que ficou lá no passado e não achar tantos pontos de conexão com o presente. Isso é muito escandaloso, na verdade, né? Eu fiquei muito admirada quando eu fui pesquisando e fui pensando, meu Deus, olha isso aqui. Às vezes as mesmas palavras, né? Tem coisas que principalmente nossos poderosos aí usam, que são as mesmas palavras, que são coisas que estão no ranço, né? Estão na nossa... Enfim, é isso. E eu acho que o Nada Digo de Ti é um livro que ele tem um narrador muito especial, que ele vai fofocando a vida dos outros, né? Vai fofocando, vai entrando nos quartos, vai passeando como um drone dentro da casa das pessoas e vai dando uns spoilers e tal. Mas a gente tem que pensar nesse narrador o seguinte, né? O dia que ele for contar a minha história, ele não pode ter aquele nível de deboche. Porque o tempo vai contar a nossa história. Ah, vai. Sim. Né? Então a gente tem que pensar se a gente... Primeiro, se a gente é de propósito ou se a gente é por acaso. A gente tem que ser de propósito. Né? A gente não pode viver a vida... Deixa a vida me levar, entre muitas aspas, né? Entre muitas aspas. A gente tem que ter uma estratégia para chegar no lugar. E tem que ter um medo do ridículo que o futuro vai trazer. Porque o futuro vai trazer o ridículo. Quando os historiadores lá na frente forem ensinar para os nossos netos o que está acontecendo hoje, gente, é possível. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Eu tenho pena dessa criatura. Sim. E um pouco Ô, de Eliana, vergonha. a gente infelizmente está chegando perto do final, por conta do tempo do Instagram que encerra a live. Eu queria, assim, agradecer enormemente você pelos seus livros, pela sua disponibilidade também de estar conversando com a gente. É um enorme prazer. Inclusive, eu já escrevi o roteiro do próximo vídeo do Litera Negra e vai ser sobre Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja. É um livro muito importante, como você estava falando, a própria personagem Vitória. E vem num momento, né, que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo, ao mesmo tempo que é o país que mais consome material pornográfico relacionado a travestis e pessoas trans também. Então, 35 anos é a expectativa de uma pessoa trans. 35 anos não é a expectativa do Brasil colônia. 35 anos, talvez um escravizado da lavoura mais cruel, 35 anos. 35 anos é nada. Né? Como uma pessoa só vive 35 anos? Esse é um dado que sempre me choca, sempre me dá um negócio assim, né?
É duro. E a própria marginalidade que essas pessoas são expostas, né? Muito pelo trabalho noturno também, a própria retirada de casa, ou até mesmo expulsão de casa, a recusa do seio familiar. Assim, é uma história que precisa ser contada. E eu tinha até separado um trecho aqui que eu gostei muito, e inclusive falar para todo mundo que essa live vai ficar salva aqui e também vai estar lá no nosso canal no YouTube. E quem quiser adquirir os livros da Eliana, pode falar comigo pelo inbox e eu mando um link à editora, à livraria Blux. A gente tem uma parceria usando o cupom de desconto Litera Negra 2020 e vocês têm 10% de desconto na compra dos livros da Eliana e também de todos os livros da livraria. E aí tem esse trecho aqui, Eliana, que fala assim: Vitória era o seu quinto nome desde que viera ao mundo. Ela nascera como um menino Quiluandi Nigonga. Quando entender a sua verdadeira natureza, foi chamada de Nizinga Nigonga. Depois virou sacerdotisa e era chamada de Niganga Marinda, sacerdotisa dos mistérios ancestrais. Desembarcou na América sequestrada dos seus e a batizaram como homem Manuel Dias. Depois de conquistar a sua liberdade, escolheu ser apenas Vitória, pois era assim que se considerava, vitoriosa. Considerava-se quase invencível, pois muita pouca gente que caminhava sobre a terra havia vivido 5 existências em uma mesma e escapado de tantos perigos. Tem um pouquinho de Vitória, um pouquinho de Nada Digo de Ti, Quem Te Veja. Helena, muito obrigado de Maravilhosa. coração. Ah, eu que E agradeço. suas considerações finais, fique à Eu vontade. que agradeço. Então, como diz a diva Conceição Evaristo, a literatura tem o poder de convocação. Então, sintam-se convocados e convocadas a escrever, a contar suas histórias. Se não quiserem escrever, também não precisa, mas leiam nossas histórias, leiam Compartilhem muito, nossas histórias. compartilhem nossas histórias, vamos fazer um país diferente, vamos ter empatia pelo próximo, enfim, né? Vamos na contramão de tudo isso que aí está, porque a gente pode muito mais. E eu tenho fé e esperança no futuro. É isso. Esse foi o Litera Negra Convida. Muito obrigado mais uma vez, Eliana, a todo mundo que compareceu aqui. Compartilhe essa live também com seus amigos, com suas amigas. Ajuda a espalhar o rolê do povo negro na literatura. E vida longa ao rolê de Eliana Alves Cruz na literatura. Muito obrigada. Beijo. Valeu. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.